Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Tô vindo aqui pra falar um pouquinho pra vocês, gente, como é que eu tô, né? Já tô uns diazinhos afastado aqui do canal, né? O último vídeo que eu gravei, eu falei que eu ia vir com a mudança do quarto, né, gente? As coisas que eu ia fazer pro quarto, né? As mudanças, né, que eu ia fazer ali, acabamento e tal. Mas aí eu fui ver as madeiras, não tinha madeira suficiente. As madeiras que eu achei que eu tinha, tinha como aproveitar, não deu, né? Porque ela estava pregada no portão e eu fui tentar despregar essas madeiras e elas quebraram. Porque são madeiras finas, né? Na verdade, são aquelas madeirinhas finas, gente. Não é grossa, não. Então, com tudo que eu fui batendo com o martelo, elas foram quebrando. Aí eu fui ver outras madeiras e tal. Até pensei em fazer de outro jeito, mas aí agora eu encontrei uns pedacinhos da madeira, assim. Não tá inteira, mas eu acho que vai dar pra emendar uma na outra, né? E depois fazer um acabamento. Só pra falar pra vocês, gente, por que eu não vim gravar o vídeo do quarto, né? Pessoal, o vídeo de hoje é pra falar como que eu tô me sentindo, né? Ultimamente eu tava vindo aqui falando que eu tava sempre bem, né? Eu tava bem, tava estabilizada, né? Sem sintomas, assim, na TPM, com poucos sintomas, né? Que era o de mais de memória, lembra que eu falava pra vocês? E com alteração de humor, assim, um dia ou dois. Mas esse mês, gente, ela veio mais pesada, né? TPM veio mais. A gente não aguenta mais falar de TPM aqui no canal, né, gente? Mas aí eu tenho que falar porque para vocês saberem, né, por que que é que isso acontece sempre, isso sempre acontece nessa época, né? Então começou, gente, no dia que começou foi numa terça-feira, né? Foi numa terça-feira, terça-feira passada, eu tava. Comecei o dia, amanheceu meio triste pra mim, eu fiquei triste logo cedo. Aí eu comecei a me observar, né, pessoal? Aí aquela choradeira, né? Os sintomas foram esses, choradeira, assim. E depois a memória, né, gente, que é um sintoma que eu falo todo mês pra vocês, né, que me pega mais é a memória. Gente, minha memória quando eu tô de TPM, ela, não sei se tô falando baixo, gente, vou falar mais alto um pouco. A minha memória parece que ela dá uma apagada, assim, quando eu tô de TPM. Ela dá uma apagada legal mesmo, sabe? Até algo preocupante pra mim. Porque eu esqueço de tomar meu remédio, eu esqueço de dar o remédio pra minha mãe, eu vou no lugar pegar uma coisa, chego lá e esqueço que eu fui pegar, eu tenho que voltar onde eu tava precisando da coisa para poder lembrar o que eu fui pegar. E mas o que, gente? Às vezes eu tô conversando, eu tenho até dificuldade para expressar o que eu tô querendo dizer. Agora não, né? Agora não. Mas tem horas que eu vou conversar com a pessoa, eu tenho dificuldade para colocar para fora o que eu tô pensando. Então é preocupante por isso, né? Quando eu tô de TPM, isso acontece, gente. Vocês acreditam? Só que o que acontece? Eu já vi em vários vídeos, né, que com a chegada da menopausa isso pode acontecer, você pode ter lapsos de memória. Então a minha idade é 46 anos, então eu acredito que ela tá vindo por aí já, né? Ai, em nome de Jesus, gente, eu não aguento mais falar disso aqui e também viver isso, né? Porque é difícil, gente, viver assim, né? Eu tava boa há um tempo, eu tinha uns 2 dias ruins, né? De uns tempos pra cá, né? Eu tô bem falando aqui pra vocês, gente. Só que essa semana, esse mês, tá se estendendo mais. E, gente, ó, primeiro dia eu fiquei triste, só que eu fiquei produtiva, sabe como? Não foi uma coisa pra eu ficar caída na cama, sabe? Tinha meses, né, que, como eu falava pra vocês, eu ficava caída. Não, eu fiquei assim com esses sintomas, mas eu consegui fazer minhas coisas ainda, eu consegui produzir, eu consegui
fazer ações, sair para vender, né? Eu consegui fazer alguma coisa e as coisas de casa também. Aí a tristeza e a memória e tipo uma euforia, assim, sabe, gente? Eu sempre tenho euforia, né? Quando eu tô de TPM. Eu sempre tenho euforia nos primeiros dias. Euforia como, gente? Não sei se vocês sabem, todo mundo sabe que é euforia. Euforia, gente, às vezes é você se sentir muito feliz, feliz demais, tipo assim, agitada até, agitada. E isso também pode vir como irritabilidade, grosseria, assim, você fica muito explosiva com as coisas. Uma coisa que eu não sou, né, gente? Eu costumo buscar o equilíbrio no meu jeito de ser. Isso, gente, a meditação guiada, ela me ajuda muito, sabe? Porque todos nós que temos ansiedade e depressão, a gente tem essa parte do nervosismo, né? Da irritabilidade, né? Da agitação, a gente tem isso. E a meditação guiada, ela me acalma juntamente com as medicações, ela me ajuda. E Deus também, né, gente, em primeiro lugar. Então eu fico me observando, porque essas coisas não são de mim. Sabe como, gente? Essas coisas não são de mim. Então eu fico observando os sintomas, eu tenho até que anotar esses sintomas. Quando eu for no médico, eu tenho que conversar, né? Então, gente, mas o que mais me incomoda é a questão da memória, porque ela dá uma apagada boa. Gente, a memória, a gente sabe, né, que é coisa determinante na nossa vida. Como eu falei no vídeo passado, teve um dia que eu esqueci o gás ligado. E não aconteceu uma coisa, porque Deus não quis, né? Então, sabe, aquilo assim, passa, você não percebe, assim. A coisa dá um apagão, assim, e você só vai perceber depois de tempo, enfim. Mas o que, gente, que eu queria falar pra vocês nesse vídeo? Aí, gente, eu comecei a me perceber, né? Eu faço assim, eu vou me percebendo, vendo o que eu tô mudando. Parece, gente, é difícil lidar com essas coisas, sabe por quê? Porque parece que a gente se torna outra pessoa, parece que a gente muda de personalidade. Parece que é outra pessoa, né, gente? Parece que não é a gente. Isso é difícil, sabe por quê? Porque se você não tiver um equilíbrio, você não souber muito bem quem você é, e nisso que a meditação me ajuda muito, olhar para dentro de mim, né? Graças a Deus eu descobri isso, essa meditação, e, né, com todas essas coisas que eu passo, que eu penso, que, né, pensamento acelerado, a meditação ela vem para acalmar e me deixar na minha essência, né, gente? Porque se a gente não tiver equilíbrio, se a gente não souber depois como você é, quando eu chego na parte normal e quando eu fico assim, você se perde, gente. Eu acho que é por isso que muitas pessoas se perdem. Entendeu, gente? É difícil. Porque você, por causa das coisas, do transtorno, né, que eu tenho, os sintomas, às vezes, né, se a gente não vigiar, não ter muita força mental, assim, não é ter força mental, não sei. Eu acho que só vem de Deus mesmo. Porque às vezes a gente pode se perder. A gente pode se perder dentro da nossa própria mente, porque é uma fase que me muda totalmente, gente. Eu sei que a parte hormonal, ela tem esse fator muito importante. Eu sei disso, porque muitas mulheres falam, a maioria falam isso, né? Que quando tá na TPM, vira outra pessoa. Isso não é só eu que tenho transtorno. Mas quando a gente tem um transtorno, isso dobra um pouco. Parece que dobra sabe? E pra vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, eu não tinha. Tipo assim, vinha a TPM e eu não sentia nada, é como se fosse mais de uns tempos pra cá, uns anos pra cá, isso mudou, acho que com a minha idade, né? Então nessa fase eu fico assim. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, né, hoje.
eu creio que já tá acabando, né? Porque os dias, em vista de antigamente, assim, um tempo atrás e agora, tá se... diminuiu bastante, era mais dias, né? Era 10 dias, gente. E agora, nos meses passados, fica assim, 5 dias. Então eu creio que isso já tá indo embora. Mas eu só tô passando mesmo pra dizer pra vocês como que eu tô esse mês, né? Esse mês foi diferente, ela se estendeu um pouco, eu tive mais sintomas. E, pessoal, vou falar a verdade pra vocês, a gente às vezes tem que até se... ficar um pouco reclusa, sabe? Ficar um pouco quieta na da gente, porque às vezes a gente pode até machucar as pessoas, né? Porque muda o temperamento, muda várias coisas, enfim. Mas, pessoal, e o que mais que eu queria falar pra vocês? Eu vou procurar um psiquiatra, gente, já faz tempo que eu não passo por um, né? Faz bastante tempo já. Eu tô só passando com a clínica, ela passa o remédio, às vezes eu consigo comprar na farmácia, porque eu já compro a tempo. Ó, quem tá aqui? Gatinho. Então eu não tô passando pro psiquiatra, mas eu vou procurar um pra ver essa parte da TPM, porque talvez, pessoal, eu tenha outro transtorno e eu não estou diagnosticada corretamente, né? Talvez, tomara que não, mas talvez eu tenha. E a parte do TDAH eu tenho certeza que eu tenho, porque eu tenho muitos sintomas. Aí você imagina, a pessoa já tem TDAH, né, nos dias normais, né, digamos assim, normais da minha vida. E quando chega a TPM, eu já fico mais esquecida ainda. Então, isso prejudica muito a minha vida. Às vezes a pessoa me pede uma coisa, ela acha que até é má vontade, é uma coisa que a gente não dá tanta importância, mas não é isso. Isso não é verdade, né? Eu sei que não é, Deus sabe. Enfim, e é por causa dessas coisas que acontecem na minha cabeça, né? Essas dificuldades que eu tenho. E isso nos traz prejuízo, né? Não só na questão de relacionamentos, mas também na questão de qualidade de vida, que você vai esquecer uma coisa. Como, por exemplo, deixar o gás ligado, gente. É uma coisa que pode ser fatal, né? Então eu preciso procurar um psiquiatra, né? Não só porque eu tô há tempo já sem passar por um, mas eu tenho que relatar para ele essas coisas que eu tenho observado em mim, né? Durante esses anos, né? Porque eu já trato depressão, graças a Deus, eu já, né? Já fui diagnosticada com depressão e eu já trato, eu consegui muitas melhoras com isso. Mas essa parte do déficit de atenção, que é o TDAH, né? Eu nunca fui diagnosticada. Eu preciso de ajuda nessa parte. E também, gente, essa parte da TPM que me afeta muito nesse tempo aí, nesse tempo, me afeta demais. Depois, não, depois minha vida vai voltando ao normal, graças a Deus. Mas nesse tempo, e eu preciso procurar ajuda para tratar da minha saúde mental, para melhorar minha qualidade de vida, mesmo porque eu não sei quanto tempo isso vai... Porque agora, ultimamente, gente, tem durado poucos dias, mas ela pode voltar a durar mais dias. Então, tem que ser tratado, né, pessoal? Uma coisa que eu queria falar hoje pra vocês, gente, é analise analise seus pensamentos quando você estiver assim diferente. Anota, né? É uma coisa que eu vou passar a fazer. Vou até fazer isso hoje, por causa desses sintomas que eu tive dessa vez. Então eu vou anotar, porque eu sou esquecida, né, gente? Eu posso esquecer. No dia de ir pro psiquiatra, eu posso esquecer de falar alguma coisa ou outra. E eu tenho que aproveitar e falar tudo pra ele, né? Eu tenho que relatar tudo, meu comportamento todo. Porque sair de lá, né, um detalhe ou outro pode ser mudado o diagnóstico, né, gente? Então, é bom a gente anotar as coisas, né? O que eu tô sentindo, como eu me senti naquele dia, como eu me comportei naquele dia.
E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês, né? Eu falei aqui no canal pra vocês que sempre que eu tivesse bem ou mal, eu viria aqui falar pra vocês, né? Eu não estou triste, apesar de que agora eu tô até calma, né? Eu acabei de acordar, tomei meu Rivotril porque eu tenho que tomar, né? Pra minha pressão não subir. E também nessa coisa da TPM de ficar eufórica, né? O humor mudar, então a pressão pode subir. Normalmente eu já tomo, que o médico passou. Então eu já tomei meu antidepressivo hoje também, gente. Uma coisa que às vezes também eu esqueço, gente, de tomar nesses dias. Sério. Então, gente, lembra, eu falei pra vocês, ó, quando eu estiver bem, eu vou vir, quando eu não estiver bem também eu vou passar e vou vir, pra vocês saberem por que eu não tô passando aqui, por que eu não tô vindo. Isso também, gente, pode ajudar alguém a se perceber, né, ver os sintomas que você tá sentindo. Rec! O cachorro tá aqui gritando, é os cachorros da rua que tá passando, gente. Isso é muito importante no diagnóstico da gente, né? A gente fechar o diagnóstico da gente, né? Porque o médico precisa saber o que você tá sentindo, o que você tá passando, tudo isso, né? Você chegar num médico e não souber dizer, você não soubesse expressar o que você tá pensando, o que você tá sentindo, ele não vai fechar o diagnóstico, né? Então, isso é muito importante. Eu tiro isso pela primeira vez que eu fui no psiquiatra, né? Eu tava com a minha mente tão perturbada, gente. Eu tava em surto psicótico, né? Então, quando você tá em surto, você tem muitos pensamentos, é uma bagunça, gente. É uma bagunça. Se vocês quiserem ver o vídeo de surto psicótico aqui no canal, tem. É uma bagunça na nossa cabeça. A gente só não se perde, gente, por misericórdia do Senhor mesmo. E tem as medicações que o Senhor deixou aí, né? Porque se não fosse isso, gente, eu vou falar pra vocês, olha. Meu Deus, a nossa vida mental, gente, a nossa mente, ela é muito delicada. É uma coisa muito delicada. É incrível, assim, pensando. Pra você cruzar a linha da loucura e você ficar no seu estado equilibrado, é só um fiozinho, assim. Mas graças a Deus o Senhor é bom, Ele tem misericórdia de nós, Ele tá aí Ele deixou os médicos aí pra ajudar a gente. Quando eu me lembro como eu fiquei na vida há um tempo atrás e como eu tô agora, porque eu consegui, né? Eu consegui voltar a ter equilíbrio mental e eu recuperei a minha saúde mental normal, até melhor do que eu era antes. Até melhor. Por que melhor? Porque quando você passa por isso e você vai estudar, você vai ouvir relatos de pessoas, ouvir coisas de psiquiatras falando, você consegue aprender muita coisa, né? Aprender sobre você, por que você está passando por isso, porque você está tendo esse tipo de comportamento, porque então você se identifica com muitas coisas, né? Você aprende muito. A gente aprende muito, né? Quando a gente tem um problema desse, a gente vai estudar, a gente vai ver vídeos, pessoas falando, médicos falando, psicólogos falando. Então é por isso que eu falo que eu fiquei melhor, porque hoje eu tenho um entendimento melhor de vida mental do que eu tinha antes, né? Quando eu fiquei doente, eu não sabia nada. Então, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu espero muito que vocês estejam bem, né? Eu já vou ficar bem, em nome de Jesus. E depois, eu tenho muitas coisas pra fazer esse ano, né? Nosso vídeo já tá grande. Como, por exemplo, eu sempre falo aqui no canal pra vocês, gente, isso também é uma questão de saúde, então eu falo aqui pra vocês, eu tenho que fazer mamografia, né, esse ano, tenho que fazer ultrassom da mama, porque eu tenho um nódulozinho no seio, né, no seio direito, então tem que fazer, nesse início de ano eu tenho que fazer isso, e tenho que ir ao psiquiatra também, né, pra ver isso daí, né, essas coisas, quem sabe ele pode me ajudar mais, né, pra ficar melhor, né, gente. Nunca é demais você querer cuidar da sua saúde mental,
ficar melhor cada vez mais, né? Nunca é demais. Você imagina eu ter TDAH, né? Ter todas essas distrações e ele me diagnosticar e ele passar uma medicação para eu ficar mais atenta, né? Ficar mais... Eu já sou atenta, mais atenta hoje, né? Eu sempre falo aqui que eu já fui muito pior, gente. A meditação guiada, ela me ajudou muito a ficar assim, né? Prestar atenção no momento, viver o momento, porque eu vivia no mundo da lua, né? E as medicações também de ansiedade. Eu acredito que ajuda, porque quando você tá na ansiedade, sua mente é muito acelerada. E quando você toma um remédio, você fica mais calmo. Então isso aí, de uma maneira ou de outra, te ajuda, né? A acalmar mais e você ficar ali mais, né? Mas eu sei que isso eu tenho como melhorar mais, né? Se for uma questão mesmo do TDAH, que eu tenho certeza que eu tenho, gente. Eu tenho todos os sintomas de TDAH. Então, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Foi só mesmo assim pra vir pra falar como que eu tô e um desabafo. E, gente, eu ia até começar o vídeo falando, acabei esquecendo. Tá vendo, gente? É assim. Eu pintei o cabelo, gente, quem achar diferente aí, né? Lembra, gente, que eu tinha começado... Isso aqui eu fiz, gente, foi antes de começar a ficar... Não, foi até um dia, né? Eu tava triste um dia, depois... No outro dia logo eu fui fazer isso, que eu tava com disposição. Assim, eu vou fazer. É bom até que distrai minha cabeça aqui. Gente, eu queria um loiro gema de ovo, não tem? Que há muito tempo atrás eu fui loira, né? Loira de farmácia, né, gente? Claro. Mas... eu queria... Sei lá, deu vontade de ter esse cabelo de novo. Essa cor de cabelo gema de ovo. Então, gente, na primeira vez que eu comecei a pintar, lembra? Ficou um ruivo escuro, meio avermelhado. Mas aí, né, eu fui vendo vídeos, como fazer e tal. Então, agora, gente, ele ficou assim. Gente, eu não gravei pra vocês porque eu não quero incentivar ninguém a fazer essas coisas, né? Porque, claro, gente, que eu fiz com responsabilidade. Eu fiz teste de mecha, sabe? Fiz vários testes de mechas, né? Pra meu cabelo não cair, né, gente? Todo... Meu Deus, misericórdia. E aí, gente, ficou nesse tom. Quando tiver no sol, a raiz tá um pouco mais escura, mas eu não me importo, porque eu tenho uns fios em branco, então isso me ajuda mais. E ele ficou aqui, ó, na coisa, ele ficou esse tom assim, até um pouco de ruivo mesmo. Mas não ficou aquele ruivo puxado pro vermelho, ficou mais puxado pro amarelo. Então, como eu quero um loiro puxado pro gema de ovo, assim, eu não quero aquele loiro esbranquiçado, sabe? Eu quero um loiro mais para amarelado. Agora, eu acho que não vai ficar difícil para eu chegar, né? Só eu ir jogando tinta, né? Ter paciência, né? Cuidando dele, hidratando. Uma hora eu vou vir com ele aqui definidinho, gente, pra vocês verem como que tá solto. Hoje não deu, né? E eu ia começar o vídeo falando do cabelo, né? Falando que eu tô com o cabelo diferente, porque eu pintei e tal. Ele agora, gente, tá bem maiorzinho, né? Porque, graças a Deus, gente, esse cabelo meu, depois que eu cortei, aquela vez que eu vim aqui mostrei pra vocês, gente, falar a verdade pra vocês, eu me arrependi. É bom a gente mudar, pessoal, é bom a gente mudar. Só que eu cortei ele muito curto demais, né? Eu cortei ele aqui, ó. E demorou, assim, no início. Agora não, que ele já tá num tamanho aqui, mais ou menos, ó. Já tá num tamanho legal, né? Graças a Deus eu tô vendo o crescimento dele. Mas, gente, demorou muito a crescer, porque quando você corta curtinho demais, você nota, assim, que percebe que demora a crescer, né? E eu fiz isso, gente, porque eu queria mudar, né, um pouco de... né, mudar um pouco ai, gente, aparência, né? Mudar um pouco. E também porque eu cuido da minha mãe, eu tenho muitas coisas, muitos a fazer. Então, o que pesou muito pra mim naquele momento foi isso. Ah, eu tenho muito trabalho e coisa, e o cabelo comprido vai me dar muito trabalho, tá me dando muito trabalho pra cuidar e tal. E, gente, eu tomei uma atitude, né, que eu não tomaria hoje, né. Enfim, aconteceu, eu cortei o cabelo, agora ele já tá crescendo.
quando eu tiver que cortar, eu não vou mais cortar assim tão curto, porque eu não me identifico assim. Eu fiquei feia, não é que eu fiquei feia, mas eu gosto mais dele mais compridinho, pelo menos até que o ombro, né? Que aí fica mais fácil de ele crescer, né? A gente sente menos, né? Assim, menos demorado pra crescer. Então eu cortei muito curto o cabelo, gente. Cabelo cresce, mas demora, né? Às vezes demora um pouco. E a gente fica assim, ai meu Deus, meu cabelo tá demorando muito pra crescer, né? Enfim, eu me identifico mais, eu gosto mais de mim com o cabelo mais comprido. E é isso, gente. Tá bom? Tudo de bom. Eu espero muito que vocês estejam bem, gente. Se cuidam, se percebam, pessoal. Isso pra quem tem problemas assim, como eu tenho, né? Eu sei que muita gente tem, pessoal. Muita gente tem e nem fala sobre isso, nem. Mas que você encontre alguém com quem você possa falar, né? Um médico. Você não puder falar com pessoas de perto de você, porque tem muitas pessoas que não entendem isso. Nem todo mundo está preparado para ouvir essas coisas e para ter uma reação que vai te deixar melhor. Às vezes você vai falar e você vai ficar pior. Então é melhor você se abrir com uma pessoa que possa te entender, nem que essa pessoa for um médico, porque o médico realmente vai entender, gente, porque ele tá lá para tratar daquele problema, então ele vai entender. Claro que há médicos e médicos. Hoje, de madrugada, outra coisa, gente, que eu fico quando eu tô assim, em euforia, né, digamos assim, com a mente muito acelerada. Eu tenho muitos pensamentos de vídeo, eu fico até falando sozinha, gente. Eu sei que isso não é uma doença, né? Antes eu achava que era uma doença eu falar sozinha, mas eu falo sozinha, gente, desde nova. E quando eu tô sozinha, eu coloco pra fora essas ideias. Então eu tava pensando em gravar um vídeo falando sobre médicos do SUS, médicos particulares, né? Eu tava falando, assim, eu tava falando como se eu tivesse já gravando um vídeo pra vocês. Eu fico assim, gente, às vezes. Nessa época do mês também, quando eu tô de TPM, eu fico muito falante, falo sozinha e fico colocando minhas ideias pra fora. Mas isso não é uma coisa negativa pra mim. Isso aí é coisa boa, porque são ideias que eu tenho e eu posso fazer vídeos, né? Então depois eu posso vir, se vocês quiserem, né? Gravar um vídeo falando sobre a percepção que eu tenho de médicos do SUS, médicos particulares, né? Colocar essa opinião minha pra vocês aqui. O que eu acho importante que eu posso falar nesse vídeo, gente, é você ficar com um profissional que ouve você, que tem empatia, que te ouça, pelo menos. Porque tem médico que você vai, ele já tá escrevendo ali, ele nem olha, né, pra gente. Não é só nessa área psiquiátrica, né, gente? Psicológica, não é. Todas as áreas é assim. Então eu aconselho você a se identificar com seu médico. Ele já tá escrevendo, vamos supor, a gente chega, ele nem olha pra você, ele já tá escrevendo. Então, a gente não se sente acolhida, né, gente? Mas enfim, depois eu pretendo gravar um vídeo falando sobre médicos, né? Médicos e médicos. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam bem, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, né, gente? Porque a gente precisa, né? Tanto quando a gente tá bem, quando a gente tá mal. O importante é ter Jesus dentro da gente, é ter Deus pertinho da gente, né, pessoal? Que Ele é a nossa força, né, gente? Ele é a nossa força, nossa base, nossa rocha. Nossa rocha. Tá bom, pessoal? Quando eu estiver melhorzinho eu volto, ou de repente eu posso voltar ainda, enquanto eu estiver assim, tá bom? Pra falar pra vocês como é que eu tô, tá? Mas eu tô conseguindo fazer as coisas, gente. Mesmo assim, com esses sintomas, né? Eu tô conseguindo fazer as coisas, né? Eu tô conseguindo ser produtiva, tudo que eu me proponho a fazer, eu tô conseguindo fazer. O que mais me incomoda mesmo, gente, é o que como eu tô falando, né? É a parte da memória e às vezes a irritabilidade, né?
pavio curto, não tem? Aquele negócio do pavio curto. Isso, claro que todo mundo tem isso às vezes, estoura e tudo. Mas quando eu fico assim, eu percebo que só flora mais em mim. Mas é isso, gente. Beijos, fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?